A água possui fórmula química H2O. É uma substância abundante na Terra. Água salgada 97%. Oceanos e mares. Água doce 3%. Calotas polares e geleiras, subsolo, lagos, rios, solo, umidade, atmosfera e vapor d'água. O Brasil tem a maior reserva hídrica do mundo, mas em algumas regiões e países as pessoas sofrem com a seca e com a falta d'água. Mulheres percorrem quilômetros para buscar água. Aproveite o privilégio, mas antes de desperdiçar, pense. A água é o elemento mais precioso para a vida humana. Ela compõe de 60 a 70% do peso do nosso corpo. Um ser humano bebe em média 4 litros de água por dia. A maioria dos seres vivos necessitam de água doce para a sobrevivência, que está ficando cada vez mais escassa. Como economizar água? Não deixe a torneira aberta quando estiver lavando louça ou escovando os dentes. Não pressione a descarga por muito tempo. Espere acumular roupa para lavá-la na máquina. Utilize água da máquina para lavar o quintal. Varra a calçada ao invés de lavá-la, ou espere que chova para que a chuva se encarregue disso. Se você não se conscientizar que é preciso economizar água, isso irá virar um grande problema. Sendo que 29 países já têm problema com a falta d'água. Diante da escassez, há mais risco de disputa de conflito entre nações pelo controle das fontes mundiais de água, e o Brasil é uma delas. Faça a sua parte, vale a pena. A água.
Vista do espaço é o que mais chama atenção em nosso planeta. Em todo lugar onde há vida existe água. E isso não é mera coincidência, pois cada gota de água tem propriedades extraordinárias, que são essenciais para todas as criaturas viventes. Por exemplo, a sequoia norte-americana pode atingir mais de 100 metros de altura. A água levando os nutrientes precisa fazer todo o trajeto, desde as raízes até as folhas mais altas. Como a água vence a força da gravidade e chega a essa altura? Para ajudar a responder essa pergunta, veja o que acontece quando é colocado um tubo fino de vidro no recipiente com água. A água começa a subir pelo tubo. Por que isso acontece? Como já vimos, a molécula de água é polar, ou seja, um lado tem carga negativa e o outro positiva. Em resultado disso, as moléculas d'água formam chamadas pontes de hidrogênio com outras moléculas polares, incluindo as do vidro, que estão logo acima delas nas laterais do tubo. Ao mesmo tempo, as pontes entre as moléculas de água criam uma tensão superficial e puxam para cima as moléculas que estão embaixo, como se fossem os elos de uma corrente. Essas mesmas forças agem nas árvores. A água sobe dentro do tronco através de minúsculos capilares ou tubos. Enquanto isso, à medida que a água evapora das folhas, cria-se uma força de sucção que puxa para cima a corrente de moléculas de água que estão embaixo. Junto a essas forças, fazem a água subir, levando nutrientes vitais a cada galho, ramo, broto e folha. Em toda parte, esse impressionante processo ocorre silenciosamente nas plantas. A da menor flor silvestre é a mais alta árvore, e elas por sua vez fornecem alimento e oxigênio para humanos e animais. Mas talvez a relação mais direta entre a água e os humanos tenha a ver com a função em nosso corpo. Como componente principal do corpo, do sangue que circula nas veias aos fluidos em volta e dentro das células, a água é o meio ideal para a vida. Como poderoso solvente, a água dissolve minerais, sais e outros nutrientes, e os transporta às nossas células, nutrindo-as. Como reagente químico, ela é essencial para a digestão dos alimentos. Até mesmo as proteínas, as unidades estruturais básicas de nossas células, têm uma relação especial com a água. Para funcionar de modo correto, uma proteína precisa estar dobrada, num formato tridimensional específico. Esse processo fundamental é orientado por interações sutis entre a proteína e a água. De fato, em todos os aspectos, as propriedades da água estão em perfeito equilíbrio para sustentar a vida. Sem água, nossas células seriam tão secas e sem vidas. Um porto no meio do deserto. Isso não acontece porque a água provê energia a nossas células, mantendo-nos vivos, ativos e saudáveis. A água é sem dúvida uma criação extraordinária. Ela é ímpar em sustentar todas as formas de vida em nosso planeta Terra. Em tudo que existe, da menor molécula aos vastos oceanos que estendem pelo globo, a água está interligada à vida de forma maravilhosa. Diariamente, ela nos